quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de História. Já estudamos sobre os primeiros contatos com os indígenas nas páginas 72 a 74. Hoje vamos corrigir as atividades das páginas 75 e 76 sobre os primeiros contatos com os indígenas. Já pegou seu livro de história, abriu na página 75? Então vamos corrigir. Número 1. Complete as frases a seguir com as palavras destacadas, de maneira que fiquem com sentido. As palavras são natureza, conviverem, modos, continente, indígenas, caçadores. Vamos completar com essas palavras. Os indígenas que vivem hoje no Brasil originaram-se dos povos caçadores, que ocuparam todo o continente há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes modos de uso da natureza e de se relacionar com ela, além de formas diversas das pessoas conviverem entre si. Então, ficou assim. Os indígenas que vivem hoje no Brasil originaram-se dos povos caçadores que ocuparam todo o continente há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes modos de uso da natureza e de se relacionar com ela, além de formas diversas das pessoas conviverem entre si. Então, vocês viram aí que os indígenas que vivem hoje no Brasil, eles originaram dos povos caçadores. Os indígenas, eles também eram caçadores. E eles aprenderam a se relacionar com a natureza, conviverem entre si. Agora, o número 2. Indique as informações que a carta de Caminha traz sobre os povos que habitavam o território. Então, Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta falando sobre o descobrimento do Brasil. E nessa carta tinha informações sobre os indígenas e informações sobre as terras descobertas. O que ele escreveu sobre os povos indígenas? A cor da pele era avermelhada, tinham nariz bem feito, andavam nus, tinham a parte inferior do lábio furada e enfeitada com ossos. Isso aqui foi o que ele escreveu na carta sobre os indígenas. As descrições da nova terra: tinha muitas águas, era bonita e tinha bom clima. Isso aqui é o que ele escreveu sobre as terras descobertas. Terceiro, converse com sua turma sobre as diferenças do modo de vida dos indígenas brasileiros antes e depois da chegada dos europeus ao Brasil. Em seguida, escreva abaixo as conclusões a que chegaram. Então, vocês vão pesquisar, estudar a pesquisa e nós vamos comentar na aula, tá? As diferenças do modo de vida dos indígenas brasileiros antes da chegada dos portugueses e depois da chegada dos portugueses, dos europeus ao Brasil. Então, gente, pesquisando, estudando, para você ficar bem informado, que nós vamos conversar na aula sobre esse assunto. Número 4. Leia as informações. A primeira informação é a seguinte:
Na chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico. A segunda informação: antes da chegada dos portugueses, ninguém habitava as terras brasileiras. A terceira informação: os caraíbas eram da região da Amazônia. A quarta informação: os tupis guaranis e macro-G pertenciam à região do Planalto Central. Assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar quais informações estão corretas e quais estão erradas. Na chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico? Sim, estavam divididos em 7 grandes povos, de acordo com a língua, o tronco linguístico. Antes da chegada dos portugueses, ninguém habitava as terras brasileiras? A segunda informação está errada. Os indígenas já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. A primeira informação está correta, a segunda informação está errada. A terceira informação: os caraíbas eram da região da Amazônia, está correta. Os tupis guaranis e macro-G pertenciam à região do Planalto Central, está errada. Os tupis, eles pertenciam o quê? A região do litoral, não era do Planalto Central, não. Está errada essa informação. Então, a segunda informação e a quarta informação está errada. A primeira e a terceira estão corretas. Então, você vai marcar aqui, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. A primeira e a terceira. Número 5. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Os indígenas precisam das matas e florestas para, e você completar aqui, manter suas tradições e sua cultura. Letra B. É nas matas e florestas que os indígenas mantêm sua forma de viver. Letra C. A natureza faz parte do espaço dos indígenas. O indígena precisa do que está em volta da aldeia. Atualmente existem muitas reservas indígenas. Letra F. As reservas indígenas são para garantir sua forma de viver. Nas reservas indígenas, apenas os indígenas podem viver. Corrigiu direitinho? Se você errou, vai apagar, arrumar e capricha na letra. Tchau e até a próxima aula.